Oi pessoal, eu sou a Tânia do canal Capa e Conteúdo e hoje eu venho falar com vocês a respeito do livro Beije-me onde o sol não alcança, da historiadora Mary Del Priore. Mary Del Priore, ela é doutora na França, ela é doutorada na França e ela fez História Social no Brasil. Ela leciona em várias universidades do Brasil e é colaboradora, de vários periódicos nacionais e internacionais e ganhadora de vários títulos, inclusive o Jabuti. Esse livro ele foi publicado, a primeira edição, em 2015, e no livro físico ele tem 320 páginas. Esse aqui, no caso, que eu tenho é um e-book da editora Planeta, tá? Segundo livro aqui é um romance, né? O Beije-me onde o sol não alcança é um triângulo amoroso de um conde russo, uma baronesa do café e uma ex-escrava do século XIX. Na verdade, foi um casamento por interesse desse conde russo, né? O Maurice, e Maurice Haritov. Ele conhece a Nikota Breves praticamente no dia do casamento, né? Ele resolve casar-se com ela porque a família dela é de uma família muito nobre, de produtora de café aqui no Brasil, dona de várias terras, donos de muitos escravos. E ele, para se livrar da bancarrota que a família dele estava passando, uma situação muito difícil, ele resolve se casar com essa brasileira, né? A Nikota Breves era uma moça muito simples, apesar de ser rica, era uma pessoa muito tímida, e logo ela se apaixona depois do casamento por esse conde russo, né? Ele é russo. Então a família dele está numa situação muito difícil lá na Rússia, né? Na Rússia dos czares, e ele resolve se casar com ela através de umas pessoas conhecidas. Ele conhece a família da Nikota. O nome na verdade a Nikota tem o nome dela é Ana, né? Colocam o apelido dela de Nikota. Nesse meio tempo, no momento que eles se casam, a Nikota tem uma série de dificuldade de engravidar. Então ela passa o tempo todo no casamento angustiada, querendo engravidar. E como é um romance epistolar, ou seja, é feito por várias cartas, então a gente fica sabendo muito da história assim entrecortada entre as cartas que eles vão enviando para as famílias, que eles vão enviando para o outro. E tem o único personagem aqui que não é real, é um mulato, é um jornalista mulato que tem na história, que é apaixonado pela Nikota. Essa Nikota, como ela é de família muito rica, eles têm muitos escravos, tem uma das escravas que tem um filho e ela passa a criar essa menina, é uma filha, né? E o nome dela é Regina Angeloro. A Regina, então, começa a fazer parte da vida da Nikota, né? Ela cria como se fosse uma filha. E mal sabe ela que essa filha, essa moça que ela cria, essa ex-escrava, começa a ter um romance com o marido dela, com o Maurice. Então toda a história gira em torno disso, sobre essas transformações na vida dos três. Inclusive na vida financeira, que nessa época que acontece esse romance todo, acontece aquela parte da escravidão ser acabada aqui no Brasil, terminada a escravidão no Brasil, e as fazendas começam a ter sua decadência, a fazenda de café. Então a Nikota também começa a perder toda aquela riqueza. E em contrapartida também ela fica muito doente por causa da angústia que ela tem, com o sofrimento que ela tem de tentar ter filhos, ou mesmo desse romance que o marido dela começa a ter com essa ex-escrava. Então ela começa a ficar muito doente. E também é a história da bancarrota das grandes fazendas de café aqui no Brasil, depois da abolição da escravidão. Então é uma história real, uma história que realmente aconteceu. A historiadora, né, a Mary Del Priore, foi em busca de vários documentos da época, então ela acrescenta muito da história do Brasil no livro. É muito interessante da gente ver, através dessas nuances dessas cartas, o que está acontecendo, inclusive no mundo. Como eu falei, o Maurice, ele vem da Rússia, a família dele também passa uma época
lá na França. Então fala muito também da história dos outros países, da França, da Rússia, né, do que acontece lá na época dos czares. É um romance histórico e é muito bom de entender, é fácil de entender, e tem também a parte do Brasil, né, a história do Brasil em si, que ela dá muitos detalhes através das cartas, tá? Muito legal o livro. Gostaria que vocês lessem, interagissem com o canal, dessem o seu joinha, participassem e se inscrevessem. Muito obrigada!